o medo está te impedindo de dar o próximo passo? Vem comigo que esse vídeo vai ser muito útil para você. E eu já quero começar te fazendo uma pergunta que vai ser muito importante. Daquilo que você mais temia na sua vida, o que de fato aconteceu? Eu aposto que quase nada, porque a nossa mente tem uma capacidade muito grande de pensar em situações que nunca vão acontecer. E o maior problema está em acreditar 100% na nossa mente. Porque sempre que você pensa em fazer algo novo, essa mente quer te segurar. A nossa mente, ela quer nos manter em um lugar que é seguro. Ela não quer que a gente gaste mais energia. Então, sempre que você tenta dar um passo, ela tenta te segurar. E você precisa ser mais forte do que essa mente. A nossa mente, ela pode ser a nossa maior inimiga. Então, a gente tem que começar a questioná-la. Quando esses pensamentos vierem, será que eles estão 100% certos? Será que não tem outro caminho? Porque quando você pensar em fazer alguma coisa, pode vir muitos e se na sua mente. E se der tudo errado? E se eu estiver ficando louca? E se eu não conseguir fazer isso? E se eu não for a pessoa certa para fazer isso? Mas tem também o outro lado. Tem o e se para o lado mais positivo. E se der muito certo? E se isso mudar a sua vida? E se isso te trazer mais clientes? E se essa decisão mudar o rumo de tudo? Então tem dois lados. Você precisa escolher qual lado você vai focar mais. E tudo aquilo que a gente coloca, a nossa energia se expande. Então, se você focar muito no e se negativo, e se der tudo errado, e se eu não der conta, vão aparecer cada vez mais esse tipo de questionamento para você. Mas e se vão aparecer para você? Um pior do que o outro. Porque tudo aquilo que a gente for fazer tem os dois lados também. Tem vários e se, mas quando você escolhe focar no e se, para o lado positivo, para o lado que você realmente quer, que você realmente deseja, você vai encontrar o suporte que você precisa. As coisas vão começar a encaminhar para você. Pode confiar em mim. Muitas vezes esse medo está em também não ver o caminho todo. Não conseguir visualizar o que vai vir depois disso. Mas o que você precisa é dar esse primeiro passo, porque à medida que você vai caminhando, é que o caminho vai se abrindo. Não adianta você tentar enxergar tudo. Porque se você for corajosa, se você der esse passo mesmo com medo, o caminho vai se abrir de uma forma que hoje você não conseguiria imaginar. Então comece a observar onde você está colocando o seu foco. Você está ou não acreditando 100% nos seus pensamentos? E da mesma forma que a sua mente quer te manter em um lugar que é mais seguro para você, as pessoas, os seus familiares também podem fazer isso e isso não é por mal. Muitas vezes não é porque eles não acreditam em você, é porque eles também querem te manter em um lugar que é seguro para eles. E muitas vezes essa previsibilidade significa segurança. Mas você tem que confiar naquele caminho que você escolheu trilhar. Porque é a sua vida. E no final você tem que olhar para trás e sentir que valeu a pena. Então, muitas vezes você vai ter que acreditar naquilo que hoje é somente uma ideia, que é vivo somente na sua imaginação, mas se você tem uma ideia, você tem tudo. Você tem tudo, você não precisa mais do que isso, porque tudo começa assim. Tudo começa com uma ideia e uma pessoa que acredita nela. Então, se você tem a ideia, se você tem a visão, é porque isso vai acontecer, tem possibilidades de acontecer para você. A gente não consegue imaginar aquilo que está além da nossa capacidade.
Então, se você tem a visão de um outro cenário para sua vida, é porque você tem chance sim de alcançar isso e de viver exatamente isso na sua vida. E outra coisa muito importante também da gente analisar é que se você está sentindo esse medo, esse frio na barriga, é sinal que tem algo dentro de você que quer mais, que sabe que merece mais. Então muitas vezes você tem medo, mas tem essa chama dentro de você. E isso é um excelente sinal. Porque quando você passa sua vida toda sem sentir isso, sem sentir nenhum frio na barriga, sem sentir aquele medinho de nada, é sinal que você não está progredindo, você não está avançando na sua vida. Então, sentir isso pode ser uma coisa excelente, vai muito sobre a sua percepção sobre isso, sobre esse assunto. Ao meu ver, isso é um excelente sinal. Pessoas que sentem esse friozinho na barriga são pessoas que querem dar o próximo passo. Esse desconforto inicial pode ser muito bom. Depende da forma com que você vai trabalhar ele. E uma coisa que eu já fiz e que eu sei que me impediu de alcançar meus resultados de uma maneira mais rápida, fez com que eu adiasse decisões que eram importantes para mim, foi acreditar que o medo iria sumir. E aí sim eu poderia agir. Então eu esperava com que o medo sumisse. Eu continuava estudando, fazendo minhas coisas, falar, quando eu me sentir pronta, eu vou tomar determinada decisão. Eu vou tomar determinada atitude. Só que esse medo, muitas vezes, ele não vai embora assim, ele não desaparece. Sabe quando ele desaparece? Quando você faz exatamente aquilo que você temia. A parte mais difícil é essa travessia. Pensa aqui comigo, é como se a gente estivesse aqui. Aqui está a decisão que você tanto adia. Aqui está você. E aqui está a vida que você deseja, o outro cenário. Então, atravessar isso, passar por essa barreira, muitas vezes vai ser o mais difícil na sua jornada. Mas quando você passa, você já está aqui, as coisas vão ficando mais fáceis para você. Então, o primeiro passo geralmente é o mais difícil de todos. Ele demanda mais energia sua. Mas pode acreditar, quando você dá esse primeiro passo, os caminhos vão se abrindo para você. Então, não espere se sentir 100% pronta. Não espere ter todos os recursos. Não espere enxergar a situação toda primeiro. Não queira isso. Dê o primeiro passo com confiança, com fé, acreditando na sua visão, acreditando na sua ideia, na sua imaginação. Quando você faz isso, você vai trazer isso para a sua realidade. Mas você tem que acreditar naquilo que você pensa. Nessa ideia que pode ser improvável para a maioria das pessoas. Se você pensar como todo mundo, agir como todo mundo, você vai ter os resultados que a maioria tem. E se você quer algo diferente na sua vida, muitas vezes você vai precisar contrariar várias pessoas. Então pode ser amigos, familiares, às vezes até namorado, marido. Então não espere que todas as pessoas confiem logo de cara naquilo que você quer fazer. Use as críticas. Alguém que fala, nossa, isso não vai dar certo, para provar que a pessoa estava errada. Use isso como combustível. Tudo na vida é sobre percepção. É sobre o que você faz com aquilo que te é dado. Então, se houver críticas durante o caminho, se houver algumas palavras negativas, algumas palavras com um tom desanimador, use isso como combustível. Como eu falei, você tem que ser a primeira pessoa a acreditar nas suas ideias. Acreditar na vida que você deseja viver. E para chegar nessa vida que você deseja viver, você vai ter que aprender a lidar com esse desconforto de agir apesar do medo. De agir mesmo sem ser perfeita, mas ir caminhando em direção àquilo que você tanto busca.
Então, às vezes, essa decisão que você está adiando é exatamente a decisão que vai abrir várias portas para você. E sempre que eu estou assim, eu estou com esse friozinho na barriga, eu estou com medo em relação a alguma coisa, eu me faço algumas perguntas que são muito importantes para mim, muito mesmo. E eu vou te falar elas agora e eu gostaria muito que você sempre pensasse sobre essas perguntas, sempre refletisse sobre elas. Tem uma, inclusive, que eu deixo aqui no meu escritório, porque todos os dias eu leio ela. Então, primeiro, quando você pensa nesse passo que você quer dar, nessa ideia que você quer executar, você sente empolgação? Você sente alegria? Eu sei que você sente medo, mas além do medo, lá no fundo, você consegue sentir empolgação? Quando você se imagina colocando essa ideia em prática, o que você sente? Porque se houver essa empolgação, essa energia, esse entusiasmo, é um excelente sinal que você está no caminho certo. Outra pergunta muito importante: o que é mais doloroso para mim? Continuar na situação que eu estou e não agir por causa do medo? Ou então agir apesar do medo, lidar com o desconforto e ter a possibilidade de viver de uma outra forma? Se imagine lá na frente, se imagine olhando para trás. Se imagine olhando para as decisões que você toma hoje. O que no fundo você gostaria? Eu sempre me pergunto isso. E a minha resposta sempre é: eu prefiro errar. Eu prefiro tentar, eu prefiro arriscar. Do que viver pensando, e se, nossa, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo? Porque nós somos criadores, nós temos sim a capacidade de viver a vida que nós tanto sonhamos. Outra pergunta, que eu sou apaixonada com essa, é essa aqui, que eu tenho aqui no meu escritório, que eu tenho anotado em vários cadernos, que quando eu li ela a primeira vez, é uma pergunta simples, mas sabe aquela pergunta que te deixa pensativa? O que você faria se você não tivesse medo nenhum? Isso vai te dar uma clareza tão grande nos próximos passos a serem feitos que você não acredita. Sempre que eu leio essa pergunta, me vem tantas ideias. E aí eu vejo o que eu tô deixando de fazer por causa do medo. Às vezes eu não tô fazendo aquilo que eu gostaria. Eu tô fazendo aquilo que o meu medo me permite fazer. Então que os nossos sonhos sejam sempre maiores que o nosso medo. E essa pergunta vai te direcionar para o lugar certo, para o caminho certo. Então se faça essa pergunta, eu gosto muito de me fazer ela assim que eu começo a trabalhar, assim que eu acordo. O que eu faria hoje se eu não tivesse medo nenhum? Olha que pergunta forte, que pergunta impactante. Coloque aqui nos comentários o que você faria hoje se você não tivesse medo nenhum. Essa pergunta pode te dar uma clareza, uma direção tão grande. Então faça ela sempre que possível. E a última, uma pergunta muito poderosa também, que é o que de pior pode acontecer comigo se eu fizer isso? Muitas vezes a gente acha que se a gente tomar essa decisão, se a gente der o próximo passo e se der errado, o mundo vai acabar, o mundo vai desabar, você vai perder tudo. E quando a gente para racionalizar, para refletir sobre, a gente vê que não é tão ruim assim. Muitas vezes, o pior que pode acontecer com você é você voltar exatamente para o estágio que você está hoje. Vê como que isso é poderoso? Então, se eu tomar isso, essa atitude que eu desejo, se eu der esse próximo passo, o que de pior pode acontecer comigo? Se eu fizer isso que eu estou sentindo medo hoje, mas que eu quero muito fazer, o que de pior pode acontecer comigo? Anote essas perguntas, anote as suas respostas, reflita sobre. Se questionar abre muitas portas. Se conhecer é muito importante durante todo o nosso processo.
até para a gente saber como lidar com essas situações da nossa vida, como agir quando o medo aparece. E essas perguntas vão ajudar muito nisso. Se esse vídeo foi útil para você, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Um beijo!